Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Sejam bem-vindos. Vamos começar com um pouquinho de atraso a nossa academia bíblica. E antes eu gostaria de orar. Podemos? Sem perder muito tempo. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos como filhos teus, como igreja tua, e nós nos reunimos com o propósito de aprender. Propósito de aprender mais de Ti, conhecer a Tua Palavra e desfrutar da sabedoria que está revelada nas Escrituras. Senhor Deus, eu peço que seja um tempo de aprendizado e aqui possamos ter as nossas mentes transformadas, não somente com um conhecimento meramente teórico, mas prático também. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, antes de iniciarmos o nosso primeiro slide, trazendo à memória, nós temos tratado sobre o mandato cultural os nossos cultos aos domingos, e, portanto, nós já demos o pontapé inicial no assunto, né? Então, eu me sinto mais à vontade para desenvolver o tema. Nós já tivemos uma pregação há alguns meses dedicado a esse tema, mandato cultural. Sabemos de onde é derivado esse tipo de mandato. Ele está relacionado junto aos outros três, que é o mandato espiritual, o mandato social, e este é o mandato cultural, o mandato menos compreendido pelos cristãos em todos os tempos. Antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a preparação desse material. Esse material ele é derivado de muita pesquisa, tá? Dificilmente nós encontraremos um tipo de conteúdo desse nas igrejas, pois é um material realmente riquíssimo e trabalha não somente com conceitos relacionados à teologia, mas também derivado da filosofia e da história. Então, temos alguns conceitos aqui, com certeza, derivados da filosofia. A filosofia ela vai influenciar, em certa medida, a teologia cristã, e nós vamos ver isso com o passar dos tempos, tá? Eu também gostaria de salientar que eu, na verdade, vou ter que cometer alguns tipos de reducionismos, algumas injustiças com alguns pensadores, porque não temos tempo para explorar, né, abranger ao máximo o pensamento deles. Então, eu acredito que se nós traçarmos uma linha reta, linear, nós conseguimos entender o que eu estou querendo apresentar. Muito do conteúdo que está aqui, você encontra em alguns livros de cosmovisão cristã, mas especificamente de cosmovisão reformada, tá? Um trabalho em especial que eu saliento é da Nancy Pearce, que ela faz um apanhado do trajeto do pensamento cristão, e eu acredito que ela conseguiu resumir bem em um livro chamado Verdade Absoluta, lançado pela editora CPAD. Também quero deixar saliente que o material aqui explorado, eu tenho muita gratidão pelo pastor Mariotto, ele me dá liberdade em trabalhar com os irmãos. E eu digo liberdade, mas também confiança, porque eu mesmo ficaria com os dois pés atrás, diante de um moleque querendo trazer algum tipo de conteúdo para a igreja. Então, eu quero deixar isso de maneira pública aqui. Aqui está a divisão do conteúdo, eu sei que ficou bem pequenininho, quase não dá para ver, mas basicamente nós vamos explorar, responder, na verdade, algumas perguntas. O que é a cultura? Que nós já entendemos, né? No culto de domingo já foi respondida essa pergunta. O que é dicotomia e dualismo? Às vezes nós falamos muito sobre esses termos e às vezes passam desapercebido, às vezes as pessoas elas não compreendem, ou então, puxa, fala toda hora essa palavra, eu entendi mais ou menos, então eu vou querer dar uma definição um pouquinho mais completa do conceito, né? As sociedades divididas, então quero mostrar a trajetória da divisão. Aí começa a dicotomia na patrística aqui mais representada por Agostinho, a dicotomia na escolástica, mais representada por Tomás de Aquino, o conhecimento unificado na Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, como elas tratarão acerca dessa divisão que é realizada ao longo do tempo, que causa essa dicotomia na realidade, né? A dicotomia cartesiana, de René Descartes, a dicotomia kantiana, de Immanuel Kant, a dicotomia naturalista, e aí eu vou falar bem breve só sobre as consequências do naturalismo do Darwin,
A dicotomia pós-moderna é o que nós temos experimentado, pois nós já tivemos uma aula sobre introdução à pós-modernidade e já estamos bem saturados sobre essas informações, então eu trouxe um gráfico que eu achei bem interessante, só para a gente não perder muito tempo nesse assunto. O evangelicalismo norte-americano e as suas consequências, né, na verdade, as suas influências e as consequências que serão sentidas aqui no Brasil, pois nós sentimos diretamente ou indiretamente aquilo que se passa no evangelicalismo norte-americano. A dicotomia na esfera familiar, né, com todas essas mudanças no Ocidente, a tensão cristianismo e cultura, e aqui a segunda parte, que começa a ficar um pouquinho mais prático, e aí já debaixo desse terceiro, a primeira lacuna aqui tem o azul, o verde e depois o laranja, já essa última, vocês não estão conseguindo ver que está bem pequenininho mesmo. Então, a atenção, cristianismo e cultura, os 5 modelos históricos, né, que eu pretendo apresentar de maneira bem sucinta, as análises dos modelos, esses 5 modelos que serão apresentados, e agora como viveremos. Então, é mais uma análise prática. Eu pretendo mostrar brevemente como nós devemos nos relacionar com a cultura, né? Eu sei que já foi trabalhado também na última pregação, né? Nós aprendemos sobre o triplo A, e isso foi repetido novamente nos grupos familiares, e nós estamos bem familiarizados com esse tipo de termo, mas aqui eu vou tentar destrinchar alguns pontos, e, por último, recomendação de leituras, tá? E aí a nossa conclusão. Então, brevemente, o que é cultura? Cultura, irmãos, é um termo que deriva do latim, e aí eu até coloquei uma imagem para você se recordar. Toda vez que você ouvir a palavra cultura, você vai falar, vem do latim, colere, que significa cultivar plantas. Toda vez você vai lembrar. Então, por isso coloquei essa imagem. Antes a imagem estava mais legal, mas essa aí eu acho que transmite melhor o que é o conceito. E aí o que aconteceu? Os alemães, eles, em aspectos filosóficos, eles geralmente raptam, então eles antagonizam alguns dilemas filosóficos. Foi assim no iluminismo, eles criando um contra-iluminismo, e também eles vão absorver essa palavra para se referir ao cultivo de hábitos, de interesses, da língua e a vida artística de uma nação. Então, quando nós falamos sobre cultura, lembramos que significa cultivar, e aí um detalhamento maior do termo dado pelos alemães, e nós somos devedores dos alemães nesse sentido. E por cultura nós queremos dizer gostos específicos que regem um povo, seja da elite ou das massas. Seja da elite aquilo que é chamado de cultura alta, ou das massas aquilo que é chamado de cultura popular. Então, cultura alta, alta cultura, o que seria? Seriam as músicas clássicas, as pinturas. Então, é mais derivado é mais aplicado para uma elite intelectual, até econômica. Eles têm mais facilidade para absorver, pois eles foram treinados nesse âmbito, né? E a cultura popular, nós temos acesso constante, através de uma música, de um pagode, de um funk, aquilo que está nas televisões, aquilo que todos têm acesso, até mesmo relacionado a folclores e lendas que estão impermeadas na cultura brasileira. Tá? Então, primeiro nós vamos tratar um outro tipo, na verdade, 2 tipos de conceitos, como eu havia mencionado. Primeiro, dicotomia. O que é dicotomia? Nós falamos bastante sobre dicotomia. E dicotomia, você pode traduzir, sem ler aqui o conceito, que é divisão, uma divisão de algo que em partes opostas. Então, quando eu falar toda vez dicotomia, eu estou querendo me referir a uma divisão de um conceito em 2 partes, e geralmente elas têm essa característica de serem opostas entre si. E o dualismo? O dualismo é uma palavra que deriva de uma corrente filosófica, então toda vez eu vou ficar mencionando filosofia aqui, por favor, não pense que filosofia é coisa do diabo, porque não é coisa do diabo. Tem distorções acerca da filosofia, e nós, como diz Justino Marte, nós temos a filosofia verdadeira, que é a filosofia cristã. Dualismo, modelo de pensamento filosófico que deseja entender a realidade e a condição humana de maneira a separá-las em 2 preceitos básicos, geralmente opostos entre si
ou desiguais. Então, nós temos uma definição breve e, ao mesmo tempo, informativa. Sabemos o que é cultura e sabemos o que é dicotomia e dualismo. E aí você vai começar a perceber, nesse próximo slide, como nós experimentamos na sociedade moderna esses tipos de dualismos. E eu coloquei alguns aqui, né? E nós vamos dissecá-los. Esfera particular, que é a preferência pessoal, e a esfera pública, que é aquilo que é o conhecimento científico. Isso fica muito em voga nos debates, mas isso aqui é a preferência pessoal. E aí, conectando ao do lado, está ligado aos valores, está ligado a uma escolha individual, não está relacionado aos fatos, né? Ligado a todos. É algo, lá embaixo, subjetivo, mas não objetivo. Então, nós vemos que existe uma divisão entre pavimento de cima, que está relacionado às coisas não racionais, não prováveis, e o pavimento de baixo, que são as coisas que são verificáveis. Então, de cima, não verificável, de baixo, verificável, e isso está muito impermeado no pós-modernismo, né? Que nós vemos hoje os debates. O pós-modernismo de divisão aqui com o modernismo está geralmente aplicado a grupos individuais, grupos sociais, grupos relacionados à opção sexual, raça, gênero e todas essas ramificações que nós temos visto no cenário mundial, né? Não ia falar somente nacional, mas isso aí estão em todas as nações sendo abordados, e o modernismo, que é aquilo que é universalmente válido, né? Temos visto uma divisão entre verdade e pós-verdade. Pós-verdade é o momento onde nós estamos inseridos. Eu lembro de ter falado isso na aula que nós tratamos sobre apologética, que hoje nós estamos inseridos nas quebras de narrativas, melhor dizendo, de macronarrativas, né? Cada vez mais, isso aqui é uma narrativa antiga, nós temos que romper com esse padrão europeu, hétero, branco, todas essas ramificações, essas divisões que nós temos analisado e, com certeza, tem um aspecto político relacionado. Mas os cristãos também possuem um grande histórico em dicotomizar a vida, né? Então, eu falei aqui sobre a sociedade em geral, nós, inseridos também, temos experimentado essas dicotomias, mas os cristãos também experimentaram essas divisões, essas dicotomias, desde os primeiros séculos do cristianismo. E aqui eu fiz eu esqueci uma regra, uma linha do tempo, melhor dizendo, uma linha do tempo que você consegue analisar somente os anos. Eu fiz isso mais para te localizar. As pessoas, os ícones que nós vamos analisar separadamente. Então, nós vemos primeiro Platão, filósofo grego, depois dele, que é o discípulo de Platão, vem Aristóteles. Depois de quase 500 anos, aí nós temos Plotino, bem mais de 500 anos. Nós temos Plotino, que era um filósofo neoplatônico, Agostinho, que é o Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que é o São Tomás de Aquino. Nós vamos ver depois, já na modernidade, Descartes, em cima Kant, e, por último, o Charles Darwin. Tá? Então, só para você localizar aí, porque nós vamos analisar separadamente, você memorizar, melhor dizendo, cada ícone. Bom, a primeira dicotomia que nós vamos analisar, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, que eu vou cometer, novamente, digo, algumas injustiças com alguns pensadores. Então, eu não vou ter como exaurir o pensamento deles, não vou ter como trazer à exaustão aquilo que eles tratam. Muitos filósofos dizem que toda a história do pensamento ocidental é nota de rodapé daquilo que disse Platão. Platão é esse primeiro senhor aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, acredito que do seu também. E Platão, ele é um filósofo grego, ele está inserido no período anterior a Cristo, na Grécia Antiga, e ele está diante de alguns dilemas. Aqui é o berço da filosofia, então a filosofia está começando a borbulhar, está tendo um grande conflito de pensamentos. De um lado, Parmênides, do outro, Heráclito. Eu não vou me ater a eles, mas
Heráclito ele vai dizer que tudo é passageiro, tudo está em movimento. Parmênides vai dizer o contrário, fala, não, nada está em movimento, todas as coisas são fixas. Basicamente isso. Na verdade, eles estão querendo relacionar a um estudo ontológico, mas eu acredito que não vai ser necessário expor agora. E Platão, diante desse dilema, ele vai tentar dar uma solução. Platão ele diz assim, bom, de um lado, uma corrente de pensamento que está em crescente popularização, e do outro, Parmênides oferecendo um contraponto. Como eu vou resolver isso? Platão, lembra você, que é discípulo de Sócrates, né? Platão, então, ele vai fazer o seguinte, bom, eu quero falar sobre como nós conhecemos as coisas. Platão, ele idealiza o seguinte, existe um mundo das ideias. Você se recorda no ensino médio, você deve ter tido contato com filosofia, e Platão é o responsável em falar sobre a teoria das ideias, ou teoria das formas. Ele divide a realidade em dois pavimentos. Eu vou tentar ser bem simplista aqui, tá? A parte de cima é o mundo das ideias, onde estão contidas todas as ideias. Abaixo é um mundo material, esse mundo onde nós vivemos. Até aqui você deve estar se recordando até sobre o mito da caverna, onde Platão desenvolve sobre esse conceito no livro da República. Então, como trazer isso em questões práticas? Imagine você que exista um lápis. Você olha para um lápis. E ali, Platão, obviamente, estou cometendo um anacronismo aqui, mas Platão, ele olhando para um lápis, ele fala, bom, esse lápis aqui existe no mundo da matéria, no mundo aqui onde nós estamos. Mas existe um lápis que é perfeito, da onde tiraram essa ideia e aplicaram a matéria. Esse lápis ele é perfeito. E esse lápis que nós temos em matéria não é perfeito. Então, os homens, eles nascem com ideias inatas. É isso que Platão vai dizer. E essas ideias relacionadas a essa divisão da realidade, um mundo das ideias e um mundo da matéria, foi superado mais tarde por Aristóteles, que é o discípulo de Platão. Só que você sabe que o pensamento, ele vem e vai, as pessoas, às vezes, esses dias mesmo eu tenho visto os coachings, né, eles têm absorvido muito sobre o estoicismo, que é uma filosofia romana, eles têm apreciado sobre essas questões, então você percebe retornando ao pensamento, né? E isso aconteceu também no período de Plotino. Plotino quase 300 anos depois de Cristo, então é bastante tempo depois de Platão, ele é aquilo que nós chamamos de neoplatônicos. São os novos platônicos, né? É um desenvolvimento da filosofia de Platão. E Plotino ele vai ser um cara muito importante, principalmente para a gente, principalmente para os cristãos. Porque Plotino, apesar dele desenvolver esse tipo de dualismo e absorver essas ideias de Platão, ele vai pensar acerca do ser e do ser supremo. O ser supremo é aquele que está no mundo das ideias, tá? O mundo das ideias, então, o ser supremo está lá. E aí ele vai, aproveitando os insights de Platão, vai dizer que o mundo da matéria nada mais é que a emanação desse ser supremo. Com isso ele quer dizer que a matéria é má. Aquilo que nós tocamos, isso aqui é algo ruim. Então, só aquilo que não é material, que é transcendental, que está em outro nível, em outro pavimento, em outro estágio, em outro patamar, é elevadíssimo. E aqui eu disse que Plotino ele é importante porque ele vai desenvolver um conceito bacana que vai ser apreciado mais tarde para os cristãos trabalharem acerca da trindade. O que é trindade? Porque Plotino ele vai falar o seguinte, esse ser supremo eu o chamo de uno, mas ele tem mais duas substâncias, na verdade é uma substância só, e se apresenta em três formas. Então, é o uno, é o intelecto e a alma. E esses conceitos aqui, a gente pode desenvolver um outro dia, serão apreciados para como explicar, como, de uma maneira lógica, tentar formular uma ideia acerca da trindade, né? Então, no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla, isso começou a ser mais trabalhado, né? E
derivado dos insights deste homem. Mas, enfim, vamos chegar onde interessa. Já falamos muito de platonismo, neoplatonismo. Como essas ideias influenciarão Agostinho? Agostinho, você lembra? É um pai da igreja, considerado um dos membros mais importantes da patrística, e de fato nós somos devedores demais de Agostinho. Agostinho, ele é um grande pensador, mas antes da sua conversão, ele foi influenciado primeiro pelo maniqueísmo. O maniqueísmo, de maneira bem simples, é a ideia de uma religião que existe, ou um contexto filosófico, um conteúdo filosófico, que existe um Deus mau e um Deus bom, e esses dois deuses eles estão brigando, e nós sentimos aqui embaixo o conflito desses dois deuses. Então, era aquilo que estava em voga, era aquilo que estava no período onde ele estava inserido, e aqui eu quero repetir as palavras do pastor Mariotto, que o homem, ele é produto do seu tempo, né? É muito mais fácil a gente chegar e falar, pô, Agostinho deu um vacilo agora. Mas Agostinho, ele não tinha a mesma disponibilidade de informações e conteúdos que nós temos nos dias de hoje. Então, é muito mais fácil nós falarmos mal, não somente de Agostinho, mas também outros, Clemente de Alexandria, Orígenes, eles foram influenciados por essas filosofias no início, no tratar da análise da realidade. Outra coisa, nós estamos no início da igreja, né? E a igreja, você sabe, começa com muitas pessoas que eram marginalizadas, muitas pessoas que elas não tinham instrução, muitos iletrados. Então, como eles conseguiriam corresponder aos ataques violentos de outras cosmovisões muito antigas no Ocidente, né? Então, você vê o cristianismo entrando em Roma, onde que já tem uma produção intelectual bem consolidada, estava em decadência, mas você vê Paulo ali dialogando com os epicureus, com os estoicos, e ele arrebenta, né? Isso aí eu até falei na aula de apologética. Você percebe que já tinha um conflito intelectual. Só que perceba que depois dos apóstolos fica um vácuo, não existe um grande nome, até surgir Agostinho. E Agostinho, como eu disse, ele, antes da sua conversão, ele aproveitou muito dessa ideia de maniqueísmo, né? Mas não somente isso, ele absorveu demais o neoplatonismo. Tá bom, em termos práticos, como nós podemos ver essa influência do pensamento da época, do neoplatonismo, na filosofia de Agostinho? Quando Agostinho vai tratar sobre o sexo, por exemplo. O sexo era mal visto, e Agostinho ele vai dar um aconselhamento para os sacerdotes que eram casados, para que se separassem de suas esposas, a fim de servir o Senhor integralmente. Olha o que ele vai fazer. Na verdade, não somente ele, mas o pensamento que estava pujante ali no período dos primeiros anos da igreja. A ideia de que os monastérios, o isolamento, era um lugar mais excelente do que o trabalho comum. Então, o que era mais santo? Ficar isolado em um recinto onde estavam reunidos muitos sacerdotes, muitos cristãos sacerdotes, e eles estão ali em oração, meditando, tendo momentos de contemplação, aproveitando dos ritos. Isso era visto para Agostinho como algo sagrado, um trabalho sagrado, um serviço sagrado. Eu ia falar salgado. Sagrado. E aqueles que estão trabalhando, o padeiro, o jornaleiro, obviamente não tinha jornal naquela época, mas você está entendendo? A lavadeira, aqueles trabalhos comuns eram vistos como trabalhos seculares. Então, você vê uma dicotomia já no início da igreja, já influenciando de maneira assim muito negativa, e isso vai ser quebrado só na Reforma Protestante. Vamos para o próximo. O próximo será uma outra tipo de influência, e aqui eu acredito que é onde que abre a porteira de vez para a apostasia no Ocidente. Aristóteles, como eu disse, ele é o discípulo de Platão, e nós estamos aqui falando no ano 13 depois de Cristo. Já passaram muitos anos. Agostinho vai influenciar toda a alta
Idade Média, ou Idade Média Alta, depende como o livro que você leia. E quando chega em Tomás de Aquino, o que está acontecendo nesse período? Tomás de Aquino é um grande intelectual da Igreja Romana. No mundo, está tendo uma redescoberta da filosofia de Aristóteles, mais especificamente com Averroes, que era um islâmico. Então, está havendo essa redescoberta, e Aristóteles ele foi um gigante pensador. Aristóteles vai começar a desenvolver as primeiras ideias sobre espécies, é onde que ele lança os fundamentos da biologia, por exemplo. Ele vai analisar, dissecar animais. Através da observação, ele vai desenvolver a metafísica. Ele também foi um grande influenciador na ética do Ocidente. E Aristóteles, você sabe, ele foi o professor, o mestre de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, que vai praticamente aplainar o caminho para a ocidentalização, para, como eu posso dizer, a normalização, a aceitação do helenismo como prática comum. Então, a cultura helênica, a cultura grega, ela é atravessada e muito devedora de Alexandre o Grande, e o seu principal influenciador e mestre é Aristóteles. Então, estão redescobrindo as ideias de Aristóteles, voltando aqui para Tomás de Aquino, estão redescobrindo as ideias de Aristóteles, e isso começa a servir de ataque para a igreja. Tomás de Aquino, como eu disse, conhecido como boi mudo, por causa que ele não costumava falar muito, ele era típico aqueles intelectuais isolados que costumam estar resguardados nas suas leituras, e ele tem o grande trabalho, a grande tarefa de responder esses ataques do aristotelismo redescoberto pelos islâmicos. Então, ele começa a desenvolver algumas ideias. Vamos ver a dicotomia que Aristóteles fazia. Se Platão fazia aquela dicotomia entre mundo das ideias e a matéria, esses dois pavimentos, Aristóteles vai falar o seguinte: bom, não existe esse negócio de alma. Aristóteles é muito aquele que nós chamamos de uma perspectiva naturalista da existência, né? Então, ele vai falar o seguinte: a alma não está no mundo transcendente, a alma está embutida no ser. Vou tentar dar uma explicação. Um machado, qual é a alma do machado para Aristóteles? É cortar. É aquilo que nós dizemos, né, sobre Aristóteles, que ele é teleológico, ou seja, ele está muito mais se importando com o telos. O que é telos? O propósito, o fim. Então, a alma do machado é o corte. Então, não tem nada desse negócio de transcendente, nem nada. Então, o que Tomás de Aquino vai fazer? Bom, ele está absorvendo todo o conteúdo de Aristóteles e cristianizando o pensamento de Aristóteles para oferecer uma resposta aos intelectuais da época. E o que ele acaba fazendo? Ele fala o seguinte: a queda, o pecado original, trouxe uma ruptura. Mas essa ruptura, ela não tem nada a ver com o mundo natural, somente com Deus. Somente com Deus. Então, nós, quando derivados e descendentes de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, o único problema que isso trouxe não está relacionado às atividades naturais, mas somente com aquilo relacionado ao transcendente, com Deus. E aqui causou um grande problema, porque posterior a Tomás de Aquino, nós estamos vendo o início do Renascimento, que é um movimento artístico, que vai colocar o homem no centro, um movimento antropocêntrico, antropos de homem, cêntrico de homem, e eles começam a se aproveitar dessa grande brecha. O Francis Schaeffer falou o seguinte: Tomás de Aquino, ele inicia aquilo que nós chamamos de dois pavimentos, o pavimento de cima e o pavimento de baixo. O de cima não tem problema, é algo que está relacionado a escolhas individuais. Então, nós podemos trabalhar aqui normalmente. O trabalho, ele não existe sagrado nem profano.
Todos os trabalhos, eles são da mesma forma como Deus assim quis. Então, o que isso vai influenciar na prática? Você poderia ter uma vida de um trabalho secular, então você poderia ser um advogado, por exemplo, um advogado que mente a fim de inocentar aquele que você está defendendo diante do júri. Então, você pode fraudar provas e tudo mais, mas chega num dia, que é o domingo, e você vai até a missa, e na missa você pede perdão pelos seus pecados, e está tudo legal, porque a queda só causou essa ruptura. As coisas aqui embaixo não tem nada a ver, e não influenciam pelo lá de cima. Então, as pessoas elas começaram a viver dessa forma. A vida inteira, integral, né, na sua totalidade, ela não tem ligação nenhuma acerca da graça. O problema da queda só causou a ruptura entre o indivíduo e o homem, mas nada tem a ver, o indivíduo e Deus, mas nada tem a ver com os trabalhos em si. Mas aí nós chegamos na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, você se recorda, tem o seu estopim, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, causando reboliço, e o que os reformadores eles fizeram? Eles unificaram o conhecimento. Eles retornaram ao campo do conhecimento unificado. Ou seja, Lutero ele vai tratar muito acerca da vocação, e você já deve ter ouvido a ilustração seguinte. Chegou um sapateiro para Lutero e disse para Lutero, como eu posso trabalhar para a glória de Deus? No pensamento anterior dos monges, o trabalho sagrado é o trabalho que está restrito aos monastérios, a da oração, das súplicas, ficar isolado do mundo, então, enquanto as coisas estão acontecendo aqui. Lutero ele vai responder o seguinte, bom, para você servir a Deus e glorificar a Deus, me faça um bom trabalho, ou um bom sapato. Então, ele fez uma ruptura. Bom, todos têm uma mesma vocação, não existe uma vocação sagrada e uma vocação profana. O trabalho do cozinheiro é inferior ao trabalho daquele que ministra a palavra no domingo. Não existe. Então, todos os trabalhos, eles são santos, eles são sagrados. E Calvino ele vai trabalhar sobre aquela ideia que nós já vimos, que Cristo é o Redentor de todas as esferas. Então, não existem, o Estado é algo secular. Ou então, a arte ela não tem nada a ver com Deus. Né? Aquilo que Tomás de Aquino acabou postergando. Então, vamos para mais uma, para a gente adiantar. Está dando para ser... Está fácil para entender? Está muito filosófico? Está dando para entender? Então, tá. Considero como um continue. Nós chegamos agora no iluminismo, no início do renascimento iluminista. Né? Nós vemos aqui esse fulano, que nós já havíamos visto também em uma outra aula, que é René Descartes. René Descartes, a ideia dele, a principal contribuição filosófica dele é o seguinte, duvide de tudo, menos da sua razão. É o pai do racionalismo, Descartes. E Descartes ele vai fazer uma dicotomia também, porque todo mundo fez. O que aconteceu? Depois da Reforma Protestante, e eles conseguiram unificar o conhecimento, eles não tiveram pessoas e discípulos que dessem continuidade nesse tipo de ideia de conhecimento unificado. Então, começou a degringolar, começou a degenerar, e logo eles estavam tendo uma perspectiva de sagrado e profano, secular e sagrado, né? Quando chega aqui em René Descartes, ele vai falar assim, bom, duvida de todas as coisas, menos da sua razão, e ele vai fazer uma separação aqui. A frase mais famosa dele é cogito ergo sum, penso, logo existo. A ideia de Descartes era que a nossa mente, ela era algo que estava contido, o espírito, o pensamento, a emoção e a verdade. Mas o nosso corpo era uma grande máquina.
E tem um livro dele chamado O Discurso do Método, que é bem legal. Eu li recentemente, ele fala... dá para ver que ele é um cristão muito convicto. E aqui você vai ver que todos que eu vou apresentar, embora eles tenham influenciado de uma maneira negativa, através dessa dicotomia, todos eles, naquilo que eles escreveram, eles eram cristãos fervorosos, mas deram um chute errado, uma perspectiva não correta. Tá? Então, ele vai fazer essa separação de mente. A mente, então, é atribuída à razão, e o nosso corpo nada tem a ver com a nossa mente. O próximo, que eu coloquei aqui, também era um cristão fervoroso, vai dar outro vacilo. Aqui eu quero explicar rapidinho, e aí eu vou trazer já o pensamento de Descartes. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, né? Ele estava diante de um grande dilema. O que eram as vozes que estavam em voga ali? Primeiro, o romantismo do Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tinha uma antropologia que você já deve ter ouvido, e que é bem esquisita para a nossa análise de antropologia. Ele dizia assim: o homem nasce bom, mas é a sociedade que corrompe o homem. Então, é uma ideia que é muito forte nos dias de hoje. As pessoas pensam que os homens eles são moralmente bons, eles nascem bons, nascem os anjos, só que eles entram na sociedade, a sociedade malvada corrompe eles. E essa ideia ainda é muito visível nos dias de hoje. As pessoas pensam que realmente existe um lugar onde você pode se isolar e ali vai ser um céu na terra, como se o problema, o ovo da serpente, não estivesse no nosso coração. O problema não é a sociedade, o problema é o coração do homem que é corrompido. Esse é o problema. Mas, voltando aqui para o Immanuel Kant, que vinha de uma tradição pietista, derivada do luteranismo, ele estava diante de um grande dilema, sendo influenciado, obviamente, pelo Jean-Jacques Rousseau e a sua moral neutra, sua moral que o homem nasce bonzinho, e estava diante de um dilema relacionado à epistemologia. E você deve se recordar que é epistemologia. Episteme, que é conhecimento, logia, de logos, conhecimento. Então, o estudo do conhecimento. Né? Primeiro, tem Descartes de um lado. Descartes falando que, bom, para mim conhecer esse copo, a razão basta. A razão basta. Do outro lado, nós temos David Hume, que é um empirista radical. O David Hume ele vai falar assim, bom, não é a razão a análise última que faço para mim conhecer esse copo. É os órgãos sensoriais. Então, é através da experiência que eu conheço. Através da experiência. A experiência que me faz ter contato com esse copo. A razão nada tem a me dizer se não for experiência. E nós vamos ter também um outro cristão fervoroso, que aí eu quero fazer aqui é só mais um detalhezinho, que não tem tanta necessidade, mas acho que é legal para o seu conhecimento. Nós temos aqui o David Hume, que é um chamado empirista radical, e nós temos um cristão fervoroso que vai iniciar aquilo que nós chamamos de método científico, que é o Francis Bacon. E você deve ter ouvido falar sobre o Francis Bacon, não só porque ele tem o nome de algo que é bem gostoso no sanduíche, mas porque ele é bem conhecido em todo o meio acadêmico. Um cristão muito fervoroso também. Só que onde está contido o tipo de empirismo do David Bacon? Desculpa, Francis Bacon. David, mudei o nome. O Francis Bacon ele vai falar o seguinte, bom, ele inventou aquilo que nós chamamos de método científico empírico indutivo, que é basicamente isso. Bom, a galinha ela tem 2 asas, é uma ave. O pato tem 2 asas. O pintinho tem 2 asas. Logo, a avestruz terá 2 asas. David Hume era totalmente contrário a esse tipo de análise. Ele falava, não é assim, não. E aí você pode fazer uma comparação aqui com David Hume, com Tomé. Eu só acredito vendo. Então, ele era um empirista radical. Mas, voltando aqui para Kant, para a gente entender. De um lado, nós temos uma pessoa que fala que, para você conhecer, só a razão basta. O outro diz que não. É através dos meios sensitivos, é através dos órgãos sensoriais que eu consigo conhecer algo. E aqui está Kant diante desse dilema, e ele vai dar aquilo que é o pontapé para arrebentar com o Ocidente. E ele é muito aceito, você já deve ter ouvido sobre isso. Ele vai traçar aquilo que nós chamamos de criticismo. Olha o que o Kant vai falar. Para mim conhecer esse copo aqui,
eu preciso dos meus órgãos sensoriais. Não, é verdade, né? Você precisa tocar, você precisa sentir, não, um copo não tem cheiro, mas você precisa ver o copo, você precisa ver a tonalidade, a forma. Só que só isso não basta. Você precisa também da razão. Ele trouxe até uma ilustração no seguinte: a laranja, quando você chupa a laranja, alguns vão sentir o sabor da laranja um pouco mais ácido. E o outro, que está do seu lado, vai sentir, não, está doce. Então, você não tem uma informação, uma verdade absoluta. Cada um tem a sua percepção. Isso porque, quando você sente o objeto em si, através dos seus órgãos sensoriais, isso é comunicado à sua razão e através daquilo que você tem como experiências passadas. E isso vai permear todo aquilo que nós falamos como verdade. Basicamente, o que ele estava querendo dizer? Não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua percepção acerca da realidade. E isso aconteceu o quê? Escancarou as portas para o subjetivismo. Agora, toda vez trava. Subjetivismo. Saiu de primeira. Toda vez que você ouvir Immanuel Kant, vai falar, foi um grande pensador, conhecido pelo Crítica da Razão Pura, mas ele escancarou a porta para o subjetivismo. E qual é o dualismo? Qual é a dicotomia que ele vai fazer aqui? Influenciado pelo Jean-Jacques Rousseau, lembra aquele lá que eu falei para você, que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe? Então, o homem é autônomo e ele nasce moralmente bom? E isso ele reservou à mente. Por outro lado, ele estava num período onde que... o Kant estava inserido num período onde que as ideias do Isaac Newton estavam em evidência. Então, Isaac Newton, pai da física, ele começa a perceber sobre as leis da gravidade e entendendo o mundo como uma grande máquina, né? Uma grande estrutura mecanicista. E quando ele reúne todos esses tipos de conteúdos, ele vai falar o seguinte, bom, a mente é autônoma, a mente é subjetiva, mas o corpo é uma máquina. O corpo, ela não é, ela é determinada não ia falar genética, mas seria um grande anacronismo, pela sua estrutura, pela sua composição. Então, a mente é algo totalmente autônoma, mas o corpo é determinado, está contido em um determinismo. E aqui é um grande conflito. E ele inaugura aquilo que nós falamos, liberdade, porque o homem pode se dirigir para onde quer, mas natureza, porque o homem ele é formado por meios naturais, pelo seu corpo, pela matéria. E, por último, aqui, Kant é um pouquinho complexo, não daria nem para extrair ao máximo aqui. Por último, eu trouxe aqui um cara que ele vai escrever esse livro aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui. Um homem que era cristão até os 22 anos, ele saiu em uma grande expedição para fazer as descobertas relacionadas ao naturalismo, né? E ele vai escrever esse livro aqui, A Origem das Espécies, em 1859, e aqui onde estará contida a sua ideia de seleção natural, né? E isso, quais são as implicações desse naturalismo Darwin? As implicações será que o homem, ele não é alguém que foi criado como é. Ele é derivado de um processo anterior, de um ser que não era da forma que nós somos, não possui as faculdades, a imagem e semelhança de Deus. Dizem os biógrafos que ele acabou apostatando, mas até os 22 anos ele era cristão. E esse britânico é curioso, se você ler a biografia dele, tem uns textos biográficos, ele passa pelo Brasil, e ele passa por Salvador, se eu não estou enganado. E estava tendo uma festa, tipo um carnaval lá, e acabam molhando o Darwin, e ele escreve no diário dele, acabaram me molhando, não me senti, imagina um britânico, eu não me senti muito à vontade, depois me senti molhado. Vamos lá. O que foi essas descobertas do naturalismo para causar essa dicotomia que nós estamos inseridos? Primeiro, que o homem já não tem mais lugar de primazia, ele não é a coroa da criação, né? Na verdade,
o homem ele se tornou as descobertas de Darwin foi somente a pá de cal em cima do túmulo do cristianismo no Ocidente. Todas as ideias que existiam foram superadas. O homem, ele precisa da fé. Não precisa mais. Da razão. Não, da razão não. Da experiência. Não, nem da razão da experiência, as duas juntas. E tudo é subjetivo, não existe verdade absoluta. Começou a degenerar todo tipo de conhecimento, e quando chega o Darwin, ele arrebenta, porque ele fala, bom, nós estamos aqui, mas nós não sabemos de onde vimos, as perguntas últimas não são mais respondidas. Entramos num relativismo geral, não existe mais início, nós não sabemos, possivelmente nós somos fruto de uma explosão, possivelmente nós somos frutos de um processo de matéria e energia ao acaso, possivelmente nós somos derivados de um primata anterior, ancestral a nós, possivelmente todas as coisas que eram tidas como verdade absoluta no Ocidente já não são mais. Então ele arrebenta, e aí quando traz essa questão que é aberta por Kant, que tudo é subjetivo, e não existe mais verdade absoluta, e entra essa questão relacionada ao naturalismo do Darwin, tudo ficou relativo, até quem somos. Só que tem um grande problema, eles. O grande problema, deixa eu fazer só a análise da dicotomia dele, é que os significados, as verdades, elas são definidas socialmente. Então, elas é um construto social que acaba tido como verdade. Então, bom, o que é verdade aqui, possa ser que não seja em um continente diferente do nosso. Então, a verdade ela se tornou relativa ali com Kant. Então, já abriu um precedente. E a matéria foi tirada. Você vê que o pavimento de cima foi retirado, que não existe mais objetividade, é tudo subjetivo, e a parte de baixo também foi superada, porque a verdade só é aquilo que é verificável, publicamente verificável através de processos científicos, através de meios relacionados à análise, e fez a divisão aquilo que nós chamamos de fato-valor. E aí você vai se recordar, talvez, que quando você chega para uma pessoa e você dá a sua opinião acerca, por exemplo, de sexo antes do casamento, as pessoas vão falar, mas isso aí tem relação com a sua religião, né? Sim, não tem problema, são os seus valores. Porque cada um tem os seus valores, não existe mais um valor unânime. Um tempo atrás eu até vi uma pessoa dizendo o seguinte, ela publicou assim, olha que nível nós estamos. Ela publicou assim, se junte só com pessoas boas. Se junte somente com pessoas boas, não com as más. Basicamente foi isso que ele escreveu. E aí eu fui ver os comentários, o pessoal descendo a lenha, e escreveram assim, coisas do tipo, não existem pessoas más, existem pessoas com objetivos diferentes. Olha que absurdo. Eu falei, caramba, não existe mais bem e mal, não existe mais certo e errado, eles se relativizaram ao ponto, e agora nós vamos entrar no pós-modernismo, que já é bem posterior, nós estamos falando aqui do século XIX de Darwin, mas já nós vamos entrar agora no período onde nós estamos inseridos. As ideias morais e humanas não têm base na verdade, então as ideias elas são relativas, elas não têm substância de verdade. E os seres humanos continuam sendo máquinas, continuam sendo produções, reuniões de organismos, nós somos meramente DNA, um monte de matéria orgânica juntas. E aqui a gente acha até engraçado, porque geralmente as pessoas que falam dessa forma, que o homem nada mais é que uma reunião de matéria orgânica, elas podem falar isso como cientistas, mas quando elas saem do laboratório onde elas estão inseridas, algumas vão crer, por exemplo, num budismo. E aqueles caras que falam que acreditam no budismo e são budistas, mas eles não entendem nada. Porque é legal, a religião oriental é bacana, né? É bonito. As pedras, tu vê as pessoas... até culto, né? Tem umas pedras energizantes aqui. Eu falei, poxa, como assim? Você não pensa dessa forma? Você não... mas é legal, é mais um simbolismo, né? E as pessoas elas não conseguem viver somente com essa ideia de naturalismo científico. Porque quando elas saem, elas entendem que tudo é um aglomerado de matérias e os nossos sentimentos somente são reações químicas e as nossas ideias, da mesma forma, são produções de químicas que estão em nosso cérebro,
quando, por exemplo, o cientista sai do laboratório, ele vai até a sua casa e ele vai dar um beijo na sua esposa e ele vai sentir amor. E ele não consegue reproduzir, porque se for levar as questões últimas, que tudo é matéria e nada tem significado, não existe verdade, e tudo é somente um momento no acaso, não existe propósito, não existe senso de razão, é tudo irracional. Por que ele chega em casa e ama a sua esposa e abraça os seus filhos? Eles não conseguem viver com a cosmovisão naturalista. Então, eles vão ter que dar um salto na fé. E o salto da fé que eles fazem é abraçar uma ideia mística, uma ideia de torcer. Eu acho até curioso que as pessoas... Isso aqui já é um ateísmo militante. As pessoas elas não acreditam em nada transcendente. Né? Ela morreu, já era. Só que elas choram no velório. Mas é matéria. Por que nutrem sentimentos? Sentimentos devem ser esquecidos. Se você for levar em questões últimas, os sentimentos têm que ser esquecidos, tem que viver que nem um robô, porque o homem é tratado como uma máquina. Né? Enfim, já falei que eu queria falar dos ateus todinhos. Enfim, vamos fazer uma comparação aqui, somente só para a gente se localizar, porque nós vamos para a próxima, e eu acho que começa a ficar mais prático, né? Está bem teórico, bem relacionado à filosofia. Pré-modernismo eu coloquei, mas você pode entender como Idade Média, tá? Então, a metafísica, que significa além da física, eles nutriam a ideia de realismo e supranaturalismo. No modernismo entrou o realismo e o naturalismo, e agora na pós-modernidade é o antirrealismo, né? Nada é real, é tudo relacionado à experiência, nada é verdadeiro, né? Nós estamos na pós-verdade. Epistemologia, que é a doutrina do conhecimento. Antigamente, durante a Idade Média, era o misticismo e a fé. Nós entramos no modernismo e virou objetivismo, que é a experiência e razão. Lembra Descartes e Hume? No pós-modernismo é o subjetivismo social. Tudo é subjetivo. É assim que nós conhecemos. É tudo... Pô, obrigado, irmão. Parece que eu comi um bacalhau antes de vir para cá. Obrigado. É o subjetivismo social. Então, tudo é construção social. E aí nós vemos movimentos, pessoas geralmente levadas pelas filosofias derivadas do progressismo. A natureza humana, antigamente, ela tinha a ideia de pecado original, né, na Idade Média, submissão à vontade de Deus. Quando chega no modernismo, virou o homem uma tábula rasa, que é a ideia do Hume, e a autonomia da razão, do Descartes. Chega no pós-modernismo, é tudo baseado em construção, a natureza humana, então eu me construo. Né? Aí você vai ver a pessoa que tem... hoje eu acordei e eu sou bissexual, hoje eu sou homem e amanhã eu sou mulher. Aí você vai ver essas atrocidades, essas aberrações aí. E conflitos sociais. A natureza humana, então, é conflito de classes, é conflito do poderoso, do poder e do dominado. Então, você vai ver esses conflitos presentes na ideia de natureza humana. Ética no período medieval. Coletivismo e altruísmo. No modernismo, individualismo, né? Somos autônomos, somos seres autônomos. E, por fim, pós-modernismo, coletivismo e igualitarismo. Estou correndo aqui porque a gente não entrou nisso. A política e a economia, antigamente era o feudalismo, entrou o capitalismo liberal, e hoje nós vemos uma espécie de um socialismo capitalista. Né? E, por último, quando e onde, como eu mencionei, pré-modernismo é o período medieval, modernismo é o iluminismo do século XX, ciências, né, está em evidência, está tendo também, durante esse período do modernismo, as revoluções científicas, as revoluções industriais, as revoluções, a Revolução Francesa, vai haver a Revolução Americana, e, por fim, o pós-modernismo, fim do século XX, onde nós estamos inseridos, ciências humanas e profissões relacionadas a elas. Então, o que tem moldado esses ideais? Bom, agora, acho que é a parte que eu gosto bastante de falar, porque tem muito mais a ver com a gente. A gente fez um panorama aí da história em poucos minutos. Mas eu acho importante para a gente se situar, tá? Às vezes eu fico pensando, falei, será que é necessário? Acho que sim. Geralmente todos os livros que falam sobre esse assunto eles trazem, então acho que é legal a gente se situar.
Bom, a síntese da história evangélica norte-americana é útil aos americanos não só porque somos herdeiros do evangelicalismo norte-americano, por intermédio das missões, das grandes missões, mas também porque vemos os evangélicos seguindo as mesmas tendências. Então, o que acontece depois do naturalismo crescente, depois de Darwin? A apostasia invade a educação nos Estados Unidos, quando o naturalismo de Darwin, né, se consolida. Universidades outrora cristãs, aí você vai ver Harvard, Princeton, Yale, todas cristãs, elas empurrando a teologia para um departamento separado, em vez de permitir que elas influenciassem a grade curricular universitária como um todo. Então, você vai ver, por exemplo, no Brasil, nós temos teologias nas universidades, mas não uma teologia confessional. Onde eu estudei, por exemplo, ela não é confessional. Então, ela vai ter um caráter muito mais voltado para as tendências pós-modernas, elas vão fazer citações de pensadores não necessariamente cristãos e vão carregar tendências pós-modernas, por exemplo, eu já mencionei aqui as teologias feministas, de grupos identitários. Né? Então, você vai ver muito teologia feminista, teologia negra, teologia queer, que é a teologia do gay, tem tudo agora. Você tem teologia para que você quiser, é só chegar lá, e aí você geralmente, para eles entrarem nessa questão, o que eles precisam? Do salto na fé. Eles precisam das contribuições de Kant. Não existe mais verdade absoluta, então você pode reinterpretar a Bíblia a partir do contexto onde você está inserido. Então, se você está inserido num lugar onde que você é pobre, o convívio onde você está inserido é pobre, você pode reinterpretar a Bíblia a partir da pobreza. Então, você vai analisar, aí você vai ver a teologia da libertação, você vai ver a teologia da missão integral, todas essas analisando conflitos de classes presentes nas narrativas bíblicas. Então, não tem nada a ver mais do que aquilo que a Bíblia revelou como palavra de Deus a nós. Mas é somente um conteúdo, eu pensei que estava sinalizando para mim, um conteúdo construído a partir de conflitos e de meios sociais. O próximo... Quando a origem das espécies de Darwin, né, ela entra em cena, aí é o conflito posterior. Os evangélicos americanos, eles não debateram a questão no campo filosófico. Essa ideia de filosofia, coisa do diabo, isso aqui é reflexo disso. Eles não debateram no campo filosófico, pois negavam que o papel das suposições filosóficas na ciência... eles negavam o papel, eles acreditavam que o papel da filosofia era neutra, você conseguia ir para o objeto de estudo sem ter uma ideia predeterminada. Então, essa ideia de que o conhecimento é neutro é uma grande bobagem. Tem livros que falam sobre o mito da neutralidade científica. Todo tipo de produção pressupõe os valores, os pressupostos, os ideais daquele que investiga. Sempre vai ser assim, porque nós somos pessoas não neutras. Nós temos carregando em si a nossa educação, as nossas motivações, temos isso por detrás. E isso, Kant, ele acerta em cheio. Mas até a prova disso é que até o surgimento do movimento do design inteligente, o que acontece? Isso aí trazendo, só abrindo um parênteses. Muitas das ideias de Darwin, elas caíram, né, com a descoberta do microscópio de prótons. Começaram a analisar que as células, elas são organismos muito bem fundamentados. Eles começaram a olhar mais para aquilo que era tratado como algo supérfluo. As células, elas não tinham tanto papel assim de análise, né? Também por conta da tecnologia. Mas quando começaram a analisar dentro das células, começaram a observar que elas eram mecanismos muito bem organizados. Parecia que existia alguém que pensou em fazer as células como elas são. Tem todo um código genético, tem todo um conteúdo gigantesco de informações ali. E o Adalto Lourenço, ele diz no livro dele, Gênesis 1 e 2, que se você fosse para tirar todas as informações genéticas que estão contidas em uma célula, dá para encher uma biblioteca de tanta informação. Então, uma célula só, ela está ali contida todas as informações dos seus antepassados. E isso que vai te formar. Então, isso aqui foi um tapa na cara do naturalismo, e aqui eles estão em crise, porque quando chega agora o movimento do design inteligente, que é designer, vem de designo. Alguém designou um designador inteligente. Quando chega o designer inteligente, o debate entre naturalistas e criacionistas acontece quase que exclusivamente no nível dos detalhes científicos, relacionados a fósseis, mutações e estratos geológicos.
O que isso está querendo dizer? Que os pensadores que tratam sobre criacionismo e naturalismo começam a surgir somente agora, porque os evangélicos eles não ofereceram uma resposta. E o que aconteceu para eles não oferecerem essa resposta? O evangelicalismo norte-americano, em ambas as expressões, não superou a divisão em dois pavimentos, mas intensificou em duas alas. E aí o que acontece? O evangelicalismo chega, né, o naturalismo, e eles falam, bom, o que vai acontecer agora? A gente não conseguiu dar a resposta, como a gente vai se organizar para oferecer essa resposta à cultura? Vai ter a ala primeira dos racionalistas, de característica mais erudita. São aqueles que ficaram posteriormente conhecidos como os fundamentalistas. Tá? Então, eles são compostos pelos congregacionais, presbiterianos e episcopais. Isso no norte dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos vai ter a ala populista, de estilo mais reavivalista, composto pelos batistas e metodistas. A ala populista, e aqui está estilo reavivalista, se dará muito aos grandes despertamentos ocorridos nos Estados Unidos. Então, o primeiro grande despertamento fica marcado com Jonathan Edwards, o segundo já com Charles Finney. E Charles Finney, você sabe que ele era presbiteriano, só que era um presbiteriano nada confessional. Ele disse que a confissão de fé de Westminster era uma Bíblia um papa de papel, que decidia ou não. Então, ele começa a inventar uns meios pragmáticos, né? Antigamente não existia sistema de apelos, nunca existiu isso. O Finney ele que vai implementar isso, só que não era da forma como nós vemos hoje, a pessoa vem à frente. Existe um banco separado na igreja, e a pessoa que desejava crer, ela ia até aquele banco, sentava ali, depois eles levavam para uma salinha, e aí começaram a contabilizar o número de convertidos. E aí complicou, né? Eu vou falar no próximo slide. Qual a característica da ala racionalista? Reforçou a ideia que o conhecimento público deve ser religiosamente neutro e autônomo, o pavimento de baixo. Então, ele manteve aquela ideia ainda de São Tomás de Aquino. Tá? Focou na ortodoxia protestante e na historicidade, infalibilidade e autoridade bíblica, e se defendeu contra os ataques ferrenhos do liberalismo teológico. E aqui, esses caras aqui, eles são... nós somos muito devedores deles. E eu gosto muito daqueles que são chamados de fundamentalistas. Quando eu chamo de fundamentalista, eu fico muito contente. Mas, hoje em dia, a fundamentalista tem uma conotação negativa. Porque aconteceu um caso, se não me engano, foi no Texas, e essas aberrações que nós vemos na internet, né, de movimentos irracionais, parece que o líder lá da igreja disse que eles não deveriam... tomar um certo tipo de remédio, algo do tipo, e por conta disso, e por conta da religião, ele não tomaria. Então, ficou considerado como fundamentalista, porque ele estava fechando as costas, virando as costas para a verdade. Né? Então, fundamentalista, hoje, se você escuta, fundamentalista islâmico, é um radical. Né? Mas os fundamentalistas, o termo é bom em outro sentido, no sentido histórico, porque fundamentalista foi o termo que foi atribuído àqueles que, quando estava vindo o liberalismo teológico, arrebentando, o liberalismo teológico é utilizando filosofias humanistas, eles estão querendo reinterpretar a Bíblia a partir dessas pressuposições. Então, eles vão trazer a ideia de que, por exemplo, Jesus não morreu e ressuscitou, né, totalmente, corporeamente. Na verdade, Jesus morreu e ele renasceu nos nossos corações. Por quê? Porque a ciência não prova que um homem consegue ressuscitar. Então, o liberalismo teológico é isso. Então, eles começaram a relativizar a Bíblia. Né? Só que esses que são a ala racionalista, a ala erudita, eles se fecharam para a cultura, eles se fecharam para esses ataques culturais, mas, ao mesmo tempo, eles se defenderam, e defenderam muito bem a historicidade, a infalibilidade, a autoridade. Eles se voltaram para a ortodoxia protestante, mas eles se fecharam no mundinho. Parece que, a igreja é aqui dentro, mas nós não temos nada a ver com o mundo lá fora. É como se fosse a Arca de Noé, sabe? O povo lá vai morrer, a gente está aqui dentro, está salvo, está tranquilo. E o último, eles não se envolveram em questões culturais e sociais do seu tempo, adotando, assim, uma postura nitidamente separatista. Então, é basicamente isso. Eles não se envolviam com as questões seculares, eles estavam fechados. Agora, a outra ala,
essa ala aqui que a gente consegue ver em bastante evidência nos nossos dias. Por quê? Dominou o cenário evangélico a partir do segundo grande despertamento com Charles Finney, né? Aquele que eu mencionei sobre o banco. E focou na experiência. Eles falaram o seguinte: vamos negligenciar toda a tradição evangélica, esses negócios de credos, confissões, nada a ver. Muito Finney isso, né? Nada a ver. Eu quero viver o cristianismo na sua essência. Já ouviu falar isso? Não, eu vivo o cristianismo puro. Eu não preciso de dogmas, isso aí é religião. Você nunca ouviu isso? As pessoas que elas falam, não, eu não quero saber desses caras que eles fizeram, não fizeram na antiguidade. Eu quero saber do hoje. Eu sou um cristão vivo, eu sou prático, eu não quero saber de teologia. Teologia esfria o crente. Teologia é do diabo, ela leva você para a apostasia. Então, isso fica em evidência. Focou na experiência, na negligência do elemento cognitivo da crença, ou seja, eles começaram a se apoiar muito naquilo que eu já falei do Kierkegaard. Kierkegaard ele era um kantiano, um neocantiano, na verdade. Ele fala, bom, já que a gente não tem como alcançar a verdade, nós temos que dar um salto da fé. E esse salto da fé, ele, obviamente, muito malandro, se utiliza da passagem onde que Abraão ele tem que sacrificar Isaac. E quando Abraão tem que sacrificar Isaac, ele faz um contorcionismo ali, né, da exegese do texto. Fala, bom, Deus foi mal, por causa que ele mandou matar o filho de Abraão, mesmo sabendo que ele sofreria muito com isso. Cadê a moral desse Deus? Então, ele fala, a fé é irracional, a fé é absurdo, então você tem que dar um salto na fé. E isso que eles começaram a fazer. A gente não precisa de razão para entender a fé cristã. Tudo é irracional. Então, me explica isso aqui com embasamento bíblico. Não precisa. Deus falou para mim. É muito pujante isso nos nossos dias e indignante também, né? E aí a sequência é rejeitar os credos, confissões e toda a reflexão intelectual da tradição cristã. Vamos começar o evangelho do zero. E aqui é muito nítido que no momento onde eles estão inseridos, eles estão vivendo um período onde que teve a Revolução Americana, eles estão querendo rejeitar todo o período de colonização dos ingleses, então eles estão querendo se libertar da história e começar de novo. Então eles não precisam toda a tradição de Westminster, eles não precisam das confissões, eles não precisam de nada. Eles são os novos evangélicos. E aí vai produzir uma eclesiologia atomista, ou seja, individualista. O cara ele chega na igreja, ele aceitou Jesus, mas ele vai embora a hora que ele quer. E a gente vê isso nas igrejas. O cara vai embora, ele não faz parte do corpo. Ele chega, ele creu, ele já faz parte da igreja. Antigamente era diferente. O cara chegava e ele passava por um período. Ele não era considerado crente de primeira, só porque ele frequentou a igreja e aceitou, levantou a mão em um apelo. Ele era examinado pela igreja. E as pessoas iam vendo se tem frutos de arrependimento na vida daquele cidadão. Esse aqui acho que ele é crente mesmo. Estou começando a duvidar que ele é crente. Hoje em dia não, o cara chegou, aí você vê essas aberrações, que o cara é cristão e traficante, ou então prostituta e cristã, umas coisas assim que você fica, não, eu sou evangélico, lá na porta da minha casa tem um bar lá que os caras, é tudo música de palavrão, e de repente eles soltam um gospel, eu falei, caramba, que absurdo, os caras são evangélicos também. E também uma nova teologia de conversão, então, pastor aceitar Jesus, coitadinho do bichinho, aceita Jesus aqui, daqui, aceita. Aí o cara levantou a mão, o cara faz aquele apelo, e ele acaba aceitando. E aí você vai ver também isso muito em evidência em períodos posteriores, nas grandes cruzadas do Billy Graham, que foi um grande evangelista, mas o evangelho evangelístico era totalmente desassociado de tradição. Era somente a mensagem, crê no evangelho e será salvo, arrepende de seus pecados. E aí o cara chegava, beleza, e agora? Não sabe mais o que fazer. Então, esse tipo de teologia populista ficou muito em evidência e nós recebemos ela de braços abertos. E aí é o que fica em evidência nas nossas igrejas. Uma teologia desassociada da história, desassociada dos padrões, totalmente querendo ser comunicativa com a cultura, acaba escancarando as portas. Eles são os bambambãs, eles são os melhores. Eles conseguem comunicar o evangelho com facilidade. Mas, enfim, vamos voltando ainda para o período do evangelicalismo. O que acontece? Nós estamos inseridos aqui num período, ainda nos Estados Unidos, pós-colonial, onde que
começa a ter as revoluções industriais. E a Revolução Industrial ela fica marcada como? Existe a família e o pai tem a função de educar os filhos junto com a mãe. Né? Então, eles educam os filhos nos princípios e na moral. Só que, quando surge a Revolução Industrial, os pais precisam sair para trabalhar. E quem fica cuidando dos filhos? As esposas. Então, nós começamos a ver uma outro tipo de dicotomia. Quem educa os filhos? A mãe. E tem alguns relatos muito curiosos, porque olha que dicotomia esquisita. As mulheres elas tinham que ser virtuosas. O homem procurava uma mulher virtuosa, uma mulher que sabia cozinhar, passar, educar. E o cara, nada. Quando ele casa, ele se torna um Homer Simpson. Eu até coloquei aqui. Você já viu o Homer Simpson? Homer Simpson ele é tratado como um bonachão. É muito os dias de hoje. O homem ele não sabe educar os filhos. Os filhos dão aula para o pai. O pai é um bobão. Ele não sabe fazer nada. E a esposa, geralmente, você assistindo o desenho, você vê que a Marge ela é muito mais antenada, muito sóbria, muito mais alicerce do lar. O homem não, o Homer Simpson é um bobão, ele sempre está trabalhando, ele só tem a função de trazer o sustento para casa, mas ele nada participa na casa dele, né? Ele só quer chegar, ele trouxe a comida, ele trouxe sustento, e o resto é a mãe que faz, porque é a mãe que vai educar o filho. E isso vai ficar, diante desse cenário, como as igrejas vão trabalhar? Aí começa a feminização da igreja. As mensagens elas param de ter... Porque que começa a acontecer? Tem fotos antigas nos Estados Unidos que 80% da igreja era de mulher. As mulheres que elas levavam os filhos para a igreja, eram as mulheres, enquanto o marido está trabalhando, as mulheres cuidavam dos meninos. Então, o que mais vai ter são mulheres nas igrejas. E aí a mensagem começa a se amoldar ao público, natural. Só que as mensagens começam a ter uma feminização da igreja, por causa que aquilo que é direcionado no púlpito não é mais para instruir a pessoa no trabalho, como ela deve atuar, porque os homens eles não frequentam mais as igrejas. Eles estão trabalhando, eles estão... Eu pensei que você ia derrubar aqui. Eles estão todo o tempo atuando na esfera secular, mas as mulheres, elas que têm a função de educar os filhos, os ministros do Evangelho falam, vamos ensiná-las, então, como deve educar os filhos, como deve lidar com o lar. Então, houve uma perca de substância da mensagem, porque o padrão era somente para as donas de casa. Tá? E não que as donas de casa não tenham papel importante, e não tem que ter uma mensagem específica para elas, mas isso tirou a integralidade da mensagem do Evangelho. O Evangelho tem que ser comunicado para todos, para que todos hajam em todos os ambientes. Só que com esse tipo de perspectiva, diante do cenário, nós fomos sendo perdido isso nos Estados Unidos, e vai ser transportado para cá. E por último, deixa eu ver se é o último mesmo. Isso é o último. Deixa eu voltar aqui. O dualismo contemporâneo da cristandade. Então, qual é o dualismo que nós vivemos hoje? E é absurdo aqui. Tem a ala emocional, subjetiva, é aquela galera do deixa queimar. É a galera que eu estou sentindo um arrepio. E tem os caras que é o outro lado, é o outro extremo, aqueles racionais. Não consigo, eu sou frio, eu sou tradicional, eu não posso me emocionar, eu não posso derramar uma lágrima num culto, se eu escuto uma declaração doutrinária com perfeição, que comunique quem Cristo é. Né? Então, ele é objetivo. Essa dualidade ela é nociva para a igreja, porque se você só assimila aquilo que tem no culto como aquilo que te arrepia, como aquilo que te traz um friozinho, né, te causa uma série de choros, Deus só fala contigo nisso, tem um problema com o seu cristianismo. Agora, se você é o outro lado, o outro extremo, que não, Deus só fala comigo de maneira objetiva, eu não posso me emocionar. Aí o que o homem está fazendo? Ele está falando que existe uma separação. A nossa razão não pode influenciar a nossa emoção, e a emoção, de maneira alguma, tem a ver com a nossa razão. Isso aqui é um grande problema na igreja, e isso aqui tem ficado em evidência nos dias de hoje, porque com a onda reformadora que veio para o Brasil, e foi noticiada até no New York Times, muitas pessoas pensaram que, bom, agora eu sou um reformado, não posso mais me emocionar.
eu não posso mais derramar uma lágrima. Deus é um objeto. Deus se tornou Descartes. Só a razão explica. Racionalizou, ao ponto de não poder experimentar através de outros meios. Então, você vê que dicotomia de novo. Eu consigo ver claramente Descartes e Hume nas igrejas. Hume, não, só sensações experienciais. E o outro, não, só a razão. É filosofia aplicada nas nossas igrejas, infelizmente. Amém? Vamos dar uma pausa e nós continuamos depois do café. 15 minutinhos, tá bom?